Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que Isaías quis dizer com cobertor curto para o tamanho da pessoa? O que Isaías quis dizer com bichinho de Jacó? Que preocupações são comuns aos jovens e aos pais nos dias de hoje? Pode uma mãe esquecer-se de um filho que cria? O que o Senhor quis dizer com tenho você gravado nas palmas de minhas mãos? Qual pode ser a influência de uma mãe? Qual o modelo de Deus para a juventude? E quais são as 18 maneiras de conservar o vigor? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então hoje nessa semana do Vem Segue-me, nós vamos estar estudando o livro de Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 49. Na verdade, nós vemos que por uma gravação de aula, são muitos capítulos, e infelizmente não dá para nós abordarmos todas os versículos, Então eu escolhi um versículo do capítulo 28 que vai incorporar ao capítulo de 40 a 49. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. E esse versículo do capítulo 28, versículo 20, diz o seguinte: porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que não se possa cobrir dele. Então nós vamos entender esse versículo, onde ele está dizendo, porque a cama será curta, e que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor tão estreito que não se possa cobrir com ele. Como nós estamos vendo aí numa figura. E o que realmente Isaías quis ensinar a respeito disso? Então, que nós possamos entender que esse cobertor, curto, que nós não podemos fazer nada, na verdade, sozinhos ou sem a ajuda de Cristo. Então, aquele que não estiver coberto pelo sangue expiatório de Jesus Cristo encontra-se na mesma situação do homem deitado numa cama curta demais para ele, com um cobertor estreito demais para cobri-lo. Independente de quão atraente o pecado possa parecer, a princípio jamais conseguirá satisfazer as necessidades interiores do homem. O pecador estará sempre como o homem na cama curta demais e cobertor muito estreito, virando e revirando-se sem conseguir encontrar conforto algum. Então aqui, de uma certa forma, o profeta Isaías, ele está nos alertando, com o cuidado que nós temos que ter e buscar sermos, na verdade, merecedores do sangue expiatório de Cristo. E com isso, uma conexão com isso, aí nós vamos lá para o capítulo 41 de Isaías, versículo 13 e 14. Nesses versículos aqui, nós vamos então encontrar as palavras de Isaías que diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. E no 14, não temas, ó verme Jacó, ou em algumas traduções, ó bichinho de Jacó, que seria um bichinho manso e humilde. Povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Lendo rapidamente talvez esse versículo, muitas pessoas vão dizer, nossa, mas por que foi usado esse termo, Então nós vamos entender, e o Senhor explica, Deus ele se refere ao povo de Israel como o bichinho de Jacó. E em algumas traduções a gente pode encontrar o termo vermezinho de Jacó no primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, parece que Deus estaria desprezando Israel e afirmando que eles não têm valor nenhum. Mas se nós formos lá em Salmos e nós vamos observar,
lá no capítulo 22, se nós olharmos aqui no versículo 6 e 7, diz assim: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que vêm zombam de mim, arreganham os lábios e meneiam a cabeça. Então, na verdade, aqui no Salmos nós podemos encontrar como uma forma de lamentação ou de comparação à grande divindade de Deus e o poder de Deus. Então, o próprio Davi, em Salmos, ele coloca dessa forma, comparado a Deus, o seu poder e divindade, ele se comparou a um bichinho, né? Mas vamos entender que não é um bichinho de uma forma, né, pejorativa, mas como nós temos às vezes um bichinho de estimação, né, e ele é manso, humilde, então é dessa forma o termo que é usado aqui para nós podermos ver. Mas eu gostaria de levá-los ou nos levar a pensar a respeito de uma pergunta. Quais são as preocupações ou que preocupações são comuns aos pais e aos jovens nos dias de hoje? Então vamos ver quais são algumas preocupações, né? E se o Senhor nos deu uma orientação, uma direção para que hoje os pais, com a responsabilidade de ensinar os filhos, e cada dia mais fica mais, né, desafiador essa educação, esse ensino e orientação. E nós vamos ver algumas coisas que o Senhor, na verdade, nos proporcionou. Mas, em primeiro lugar, de uma certa forma, eu gostaria de chamar bastante atenção nessa aula, nessa primeira parte e na segunda parte também, aos jovens, aos que hoje moram com os pais, que precisam do auxílio, orientação, educação e que devem a obediência e a honra aos seus pais. E claro que aos pais também para poder ter essa orientação de como ajudar, né, da melhor forma possível os seus filhos. Então nós vamos ver uma escritura aqui, Isaías 49, do versículo 14 a 16. Então aqui nós vamos ver que é uma escritura conhecida, né? E Isaías ele faz essa declaração aqui de uma forma que nós vamos ver depois no versículo, ou melhor, no livro de Mórmon, nós vamos ver uma versão mais, assim, a visão, né? Ele foi mais claro ao falar ou registrar isso. Então, em primeiro lugar, Isaías 49, de 14 a 16, nós vamos ver o seguinte: porém Sião diz, o Senhor me desamparou, e o meu Senhor se esqueceu de mim. No 15 ele diz, porventura pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? E aí então o Senhor ele faz uma comparação, e de uma certa forma nós podemos ver isso como um grande elogio às mulheres, né? Ou o quanto Deus valoriza as mulheres. Infelizmente hoje o mundo está uma guerra, né? E muitos estão falando sobre, na verdade, lá das mulheres, lá dos homens, que tem que ter esse grupo separado, né? E nos princípios de Deus não é dessa forma. E esse é um versículo qual Isaías revelou a importância que Deus dá à mulher, né? Então ele diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Aqui o Senhor vai estar falando do seu amor genuíno por nós, do amor de Deus por nós. E ele comparou isso a uma mãe que cria um filho, né? O amor mais próximo do amor divino de Deus, ele comparou com o amor de uma mãe verdadeira. Só que aqui ele fez uma pergunta, né? Existe ou pode acontecer de uma mãe se esquecer de seu filho? E aí então nesse versículo Isaías diz, ainda que esta mãe, né, se esquecesse dele, contudo eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. E no 16 ele diz, eis que em ambas as palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Então, agora o que seria na verdade interessante é nós vermos a mesma versão
que foi, né, narrada por Nefe, mas de uma forma mais assim objetiva e direta. Aqui, no versículo 15, é uma pergunta: porventura pode uma mulher esquecer seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Então é uma coisa para se pensar. Pode acontecer isso? Só que ele não responde. No livro de Mórmon, nós vamos observar lá em 1 Nefe 21, que é a repetição desse capítulo de Isaías, e vamos ver a maneira que Nefe colocou aqui. Mas eis que Sião disse: o Senhor abandonou-me e meu Senhor esqueceu-se de mim. Ele, porém, mostrará que não é assim. Aí ele faz a pergunta no 15: pois pode uma mulher esquecer o filho que está amamentando e deixar de sentir compaixão do filho de suas entranhas? E olha a resposta que ele disse: sim, pode acontecer isso. Uma mãe pode esquecer. E nós vemos, são, vamos dizer, exceções, mas acontece. Ele, sim, pode esquecer. Mas aí ele afirma que Deus, dizendo: eu, porém, não te esquecerei, ó casa de Israel. E aí ele diz aqui no final: eis que te tenho gravada nas palmas de minhas mãos. Teus muros estão continuamente diante de mim, gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. E aí então nós vamos ver uma escritura que eu gostaria só de acrescentar aqui, para que nós possamos observar o que seria, ou o que o Senhor quis dizer com eis que te tenho gravado nas palmas de minhas mãos. Lá em 3 Nefe 11, que nós sabemos que é a história quando Cristo visitou o povo nefita, e no versículo 14 e 15 de 3 Nefe 11, foi quando Cristo apareceu no meio do povo, né? A princípio, lendo o capítulo 11, nós vamos ver que o povo precisou aguçar os seus ouvidos, né? Aguçar, na verdade, direcionar, porque eles ouviram uma voz, né, dos céus, e na primeira vez eles não entenderam, na segunda, na terceira, e na terceira vez eles aguçaram o ouvido do lado de que provinha a voz. E aí lá, então, Cristo apareceu no meio deles. E nesse momento, no versículo 14 e 15, foi quando então eles viram que era Cristo, né, aquele que estava sendo, né, profetizado, e que viria e veio, e eles estavam vendo isso com seus próprios olhos. Então eles se inclinaram em reverência, né? E aí então no versículo 14 o Senhor disse para aquele povo todo que se inclinou perante ele, ele disse: levantai-vos. De uma certa forma esse verbo é um verbo de ação, né? Lembra que eu sempre digo a importância de a gente estudar a escritura e identificar os verbos que são ações, né? Então, na verdade, o Senhor está dizendo para eles: levantai-vos. Espiritualmente, nós podemos pensar: o que eu preciso fazer para me levantar? Não que nós, ou né, que seja geral, que está todo mundo no fundo do poço, mas assim, no sentido para se melhorar. O que eu posso fazer? O que eu posso me erguer para melhorar mais do que eu estou procurando fazer? Então, quando o Senhor disse: levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado e também apalpar as marcas dos carros. Então, nesse momento, havia 2.500 pessoas nesse momento. E ele falou: olha, levantai-vos, venham aqui apalpar as marcas das mãos e dos pés. Por isso que ele diz aqui, tanto o Nefe, relatando o que Isaías profetizou e ele repetindo, diz que o Senhor falou: eis que te tenho gravada nas palmas de minhas mãos, que é uma representação do grande sacrifício que Cristo fez por nós. Aqui, poderia na verdade surgir uma pergunta, em 3 Nefe 11, que aqui Cristo já havia ressuscitado, era um ser ressurreto. Agora, por que ele manteve as marcas das mãos e dos pés? Porque era um testemunho daquilo que ele fez por nós. Então, de alguma forma, essas marcas foram mantidas nas mãos, mesmo depois da ressurreição, para que as pessoas pudessem ver e ter esse momento. E somente 2.500 pessoas estavam nesse momento.
Agora, imagine 2.500 pessoas, o Senhor dizendo, levantai-vos e vinde um a um, para tocar nas marcas das mãos e dos pés, para eles testemunharem, para eles terem uma experiência pessoal, saber por si mesmo que aquelas marcas nas mãos e no pulso também, nos pés, que ele era o Cristo que foi crucificado conforme profetizado, né? E diz, em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel, e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo, conforme foi profetizado. No 15 ele diz, e aconteceu que a multidão se adiantou e meteu as mãos no seu lado, e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos e seus pés. E isto fizeram adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos, e apalparam com as próprias mãos, e souberam com toda certeza, testemunhando, de que ele, né, era aquele sobre quem os profetas escreveram e que haveria de vir. Então eles tiveram aqui uma experiência espiritual, um testemunho pessoal, souberam por eles mesmos, embora eles acreditavam e aguardavam, tanto que eles reconheceram a hora que Cristo apareceu a eles. E é interessante aqui a paciência. Se nós vamos fazer um cálculo aqui rapidamente, né, eram 2.500 pessoas que estavam lá. Se nós vamos ver lá em 3º Nef 17:25, fala que tinha 2.500 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Então ele falou para as 2.500 levantarem, ir lá e apalpar as marcas das mãos e dos pés. Quanto tempo levou isso? A paciência de Cristo esperar 2.500 pessoas, uma a uma, como diz no versículo 15, né? E eles se adiantaram um por um. Então, a importância da alma, né? Conforme Doutrina e Converso 18 diz que o valor da alma é grande para Deus, né? Então eu fiz um cálculo aqui bem rápido aqui, se cada pessoa levasse 10 segundos, 2.500, 10 segundos, as 2.500 fazendo isso, tocando as mãos, daria 25.000, né, segundos, dividido por, na verdade, 60 segundos, que é 1 minuto, daria 416 minutos, que transformado em horas, daria, na verdade, 7 horas. Então imagina, o senhor ficou lá de pé 7 horas, esperando um a um ir lá tocar nas marcas e ter a experiência pessoal. Eu fico imaginando nesse momento a grande reverência que teve, cavalheirismo, primeiro as mulheres, as crianças, né, e depois os homens e tudo mais. Mas aí depois nós acompanhando aqui a leitura, né, nos outros capítulos, depois deles fazerem isso, na verdade o Senhor deu algumas instruções e ir embora, mas eles pediram para ficar mais. Então foi mais ou menos uma reunião de 13 horas. Então imagina o amor que o Senhor mostrou nesse momento para esse povo, né? Então é possível uma mãe se esquecer, conforme Nef disse aqui? Sim, pode acontecer, não é? Pode esquecer, mas é garantido que Deus não vai se esquecer do povo de Israel. Então, mas lembrando de que o Senhor está comparando o amor divino dele com o amor de uma mãe pelo filho, né? Poderia talvez fazer outras comparações, então isso é um elogio muito grande, principalmente para as mães, né? Então vamos lembrar aqui de algumas coisas rapidamente, sobre uma história muito conhecida, né, dos 2060 jovens de Elamã. E aí nós vamos ver aqui em Alma 56, 47 e 48, que diz, sim, eles tinham sido ensinados por suas mães, que não duvidasse, Deus os livraria. Se você pegar o contexto todo da história para ler, Elamã, aqueles jovens queriam que ele fosse o seu líder, né? E por ele ser um líder confiável, eles chamavam ele até de pai, e ele chamava o seu exército de filhos, né? E ele contando qual era, assim, o grande espírito desses jovens, né? E no 47 é uma parte disso que ele diz, sim, eles, esses jovens que tinham suas mães, tinham sido ensinados por suas mães, que se não duvidasse, Deus os livraria. Então imagine a força de uma mãe ensinando o evangelho, pelo exemplo e pelo preceito. No 48 diz assim,
e repetiram-me as palavras de suas mães. Então eles repetiram as palavras da mãe para o Elamã quando pediram para ele, para que ele fosse o líder nessa guerra que eles estavam. E ele diz: não duvidamos que nossas mães o soubessem. Então, imagine para o líder ouvir isso dos jovens, querendo que ele seja o líder, porque eles sabiam, porque as mães ensinaram, as mães disseram que se eles acreditassem, que se eles fossem obedientes, que eles seguissem as instruções, que Deus livraria, Deus abençoaria, né? Então vamos ver algumas coisas dessa crença, né? E é importante nós entendermos isso. Eu gostaria de usar uma escritura de Doutrina e Convênio 52:14 e o versículo 18. No versículo 14, nós vamos ver aqui que o Senhor está dizendo: e também eu vos darei um modelo, não o modelo, mas um modelo. O Senhor tem muitos modelos né, para várias situações, para nós podermos nos dar bem. Então aqui ele está dizendo: olha, eu vou dar um modelo em todas as coisas, para que não sejais enganados, porque Satanás está solto na terra enganando as nações, né? E lá no 18, aí ele diz assim: também aquele que é vencido, ou seja, que não segue esse modelo, né, e não produz frutos de acordo com esse modelo, aí o Senhor diz: não é meu. Então, aqui nós podemos tirar alguns princípios aplicáveis. Que modelos são esses para a família, para o jovem, no chamado, no lar como pai e mãe? Que modelo é esse? Nós temos muitos modelos nas escrituras em princípios. Eu gostaria de usar um desses modelos que eu falei aqui no início, que eu vou direcionar aos jovens, né, principalmente, e aos pais também. Então esse modelo que o Senhor nos deu, nós conhecemos como o livreto para o vigor da juventude. É um modelo que o Senhor deu, e vamos ver por quê. No início desse folheto para o vigor da juventude, logo no início, na introdução aos conselhos desse livreto para o vigor da juventude, a primeira presidência declarou: o Senhor ama vocês, por isso deu-lhes os mandamentos e as palavras dos profetas para guiá-los em sua jornada. Algumas das diretrizes mais importantes para a sua vida encontram-se nesse livreto. Isso é a primeira presidência falando. Então, jovens, esse livreto tem que ser estudado. Tem que ser estudado e buscar viver esses princípios que estão nesse folheto. E diz: os ensinamentos das páginas a seguir ajudarão vocês a aplicar os padrões e princípios que se encontram no livreto. Ao seguirem à risca esses padrões, vocês terão maior felicidade em sua vida e serão um exemplo positivo para as pessoas de sua volta. E isso são palavras da primeira presidência. Então nós vamos ver aqui hoje, tanto nessa aula, a primeira parte e a segunda parte, 18 maneiras de conservar o vigor. Então nessa primeira parte eu vou ver as 9 primeiras maneiras, porque são 18. Então as outras 9 nós vamos deixar para falar na segunda parte dessa aula. Então as primeiras 9 maneiras de conservar o vigor, somando tudo dá 18. Então nós vamos ver aqui qual é a primeira, que esse folheto nos ensina e nós precisamos entender para saber aplicar da melhor forma possível. É arbítrio e responsabilidade. Então, escolham a retidão e a felicidade, não importa quais sejam as circunstâncias, assumam a responsabilidade pelas escolhas que fizerem, desenvolvam suas habilidades e talentos e usem-nos para o bem. Evite a ociosidade e estejam dispostos a trabalhar muito. Então, arbítrio, como nós aprendemos, claro, não está errado falar livre-arbítrio, mas muito cuidado, porque o livre-arbítrio nos leva mais assim no sentido do que o mundo está ensinando, né? Eu sou livre para isso, eu faço o que eu quero, né? E realmente somos livres, né? Mas o arbítrio são escolhas inteligentes, nós temos que saber usar o arbítrio e com responsabilidade. O que seria? Se você faz uma escolha ruim, você vai ter que assumir as consequências ruins. Se você faz uma escolha boa, você vai ter que assumir as consequências boas, que lógico que é o que nós queremos, é os frutos, né? Então, para nós podermos ter uma visão mais ampliada disso, então nós vamos ver aqui o que fala a respeito disso. Contudo, se exercemos nosso arbítrio de modo correto, se seguimos os padrões que nos foram dados pela primeira presidência em Para o Vigor da Juventude, e se fizermos um esforço consciente
para nos erguermos acima das coisas do mundo, nossa jornada nesta vida será muito mais agradável. Então, a própria primeira presidente está dizendo, sim, nós somos livres, temos arbítrio, mas nós temos que fazer as melhores escolhas. Conseguiremos sentir paz ao longo do caminho e chegar ao fim da jornada sãos e salvos. Isso não quer dizer que a viagem será completamente tranquila e sem, na verdade, sobressaltos ou desafios. Isso nunca nos foi prometido, pois haverá percalços e será preciso vigilância contínua e estado de alerta em todo esse trajeto. Contudo, ao optarmos por ficar ao lado do Senhor, conseguiremos erguer-nos acima das tentações de nossa existência mortal. E isso nos garantirá paz e felicidade nesta vida e também na vida futura. Então, que nós possamos ter essa visão. Então, o primeiro é esse. O segundo que nós aprendemos, dos 18, é a gratidão. Tenham um espírito de gratidão em tudo que fazem e dizem. Agradeço a Deus por suas bênçãos e expresse gratidão a todas as pessoas que os ajudam. Né? E aí, para ampliar a visão nisso, esta é uma época maravilhosa para se viver aqui na Terra. As oportunidades são ilimitadas. Embora haja muitas coisas erradas no mundo hoje, há também muitas coisas certas. Como professores que ensinam, ministro que exerce o ministério, casamentos que dão certo, pais que se sacrificam e amigos que ajudam. Podemos elevar-nos e elevar nosso semelhante, quando nos recusamos a ter pensamentos negativos e cultivamos a gratidão. Se por um lado a ingratidão se acha na lista dos pecados graves, por outro, a gratidão faz parte das virtudes mais nobres. Sejamos gratos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu glorioso Evangelho, que responde às maiores perguntas da vida. De onde viemos, por que estamos aqui e para onde, nós vamos. Então isso aqui foi dito pelo presidente Monson, num discurso chamado Gratidão, na Liarona de 2000. Ok? Então, a terceira maneira de conservar o vigor é educação. Prepare-se para ser uma boa influência no mundo. Estude e mantenha o entusiasmo pelo aprendizado. Frequentem o seminário e o instituto nas suas idades apropriadas. E sobre essa educação, não só a educação espiritual, mas também a secular. A educação é uma parte importante do plano celestial para ajudar você a tornar-se mais semelhante a Ele. Ele quer que você eduque a mente e desenvolva seus talentos e suas aptidões, sua habilidade de agir bem em suas responsabilidades, sua capacidade de apreciar a vida. A educação que adquirir será valiosa para você na mortalidade e no mundo vindouro. A educação é um investimento que proporciona grandes recompensas e abre portas da oportunidade que sem ela permaneceriam fechadas para você. Compartilhe suas metas educacionais com sua família, seus amigos e líderes, para que eles possam apoiar e incentivar você. Procure aprender um idioma mais falado nos assuntos profissionais, onde lhe darão maiores chances também profissionais. Então, é na verdade a terceira maneira, A quarta maneira, então, nós vamos ver aqui, é a família. Faça a sua parte para edificar um lar feliz. Honre seus pais e fortaleça o relacionamento com seus irmãos e irmãs. A família foi ordenada por Deus. Então nós temos aqui o documento, a família, a proclamação ao mundo, onde nós podemos estudar e devemos estudar esses 9 tópicos que tem, ou na verdade parágrafos, para nós podermos entender a importância desse documento. E para entendermos melhor sobre esse documento, a primeira presidência e o Código dos 12 Apóstolos, eles na verdade que declararam: a felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E isso inclusive está aqui, no 7º parágrafo. Diz: o casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas e boas, na verdade, salutares. E é interessante observar que esses princípios, que estão aqui na proclamação ao mundo sobre a família, e essas verdades simples, baseadas no plano de felicidade do Pai Celestial, às vezes deixam o mundo perplexo. Então talvez
Muitas pessoas leem isso e falam, mas é só isso? É só isso para que a família seja feliz e tudo mais? Talvez o só isso, claro, que é muito trabalho, porque aqui nós estamos vendo vários princípios aplicáveis, fé, oração, arrependimento. Se isso for feito em família, né, é como diz aqui, é muito mais, né, provável e certo de que a família vai estar unida. Vai ter seus desafios, mas a família unida vence, se aconselha e consegue fazer o melhor. Vamos ver o quinto agora. A quinta maneira de conservar o vigor é amigos. Escolham amigos que tenham padrões elevados com os seus. Tratem a todos com bondade e respeito. Convide amigos de outras religiões para as atividades da igreja. Aproxime-se de novos conversos e de membros menos ativos. Então, a amizade, tem várias escrituras que falam sobre isso, a importância de sabermos escolher os amigos. Nem sempre o grupo de amigos que às vezes nós vamos nos encontrar são aqueles que nos ajudam a manter os padrões elevados. Se isso acontece, nós sabemos que temos que nos afastar, ou trazê-los para o nosso padrão, ou nos afastar do padrão deles. Para nós podermos entender melhor, diz aqui, que todos precisam de amigos bons e verdadeiros. Eles são uma grande força e bênção para vocês. Eles vão influenciar muito o seu modo de pensar e de agir, e até ajudar a determinar a pessoa na qual vocês vão se tornar. Eles vão ajudá-los a ser uma pessoa melhor e fazer com que seja mais fácil viver o Evangelho de Jesus Cristo. Escolham amigos que compartilhem seus valores para que possam fortalecer e incentivar uns aos outros a viver os padrões elevados. Tenham bons amigos e sejam bons amigos também. Demonstre genuíno interesse pelos outros. Sorriam e mostrem que se importam com eles. Tratem todos com bondade e respeito e abstenham-se de julgar e criticar as pessoas à sua volta. Não participe de qualquer tipo de bullying. Esforce-se em especial para fazer amizade com os que são tímidos e solitários, os que têm necessidades especiais ou os que não se sentem incluídos. Então, nós precisamos de bons amigos e temos que ser bons amigos deles também. A sexta maneira, né, de conservar o vigor é vestuário e aparência. Vistam-se com recato para demonstrar respeito a Deus e a si mesmo. Nunca diminuam seus padrões de vestimenta. Qualquer que seja a ocasião, não desfigure seu corpo com tatuagens e piercings. Então eu gostaria aqui de falar de um assunto e eu vou me estender um pouco mais nesse aqui, a importância disso. É claro que, conforme nós estamos lendo aqui, a roupa não vai levar ninguém para o céu, mas quem é do céu sabe se vestir. Se nós formos entender isso melhor, nós vamos ver, o seu corpo é sagrado, respeite-o e não profane de modo algum. Você pode, por meio de seu vestuário e sua aparência, demonstrar que sabe o quanto seu corpo é precioso. Você pode mostrar que é um discípulo ou uma discípula de Jesus Cristo e que o ama. Os pais sábios ajudarão e dirão aos filhos se uma roupa, né, espelha de verdade quem você é. Ou seja, você é um filho ou uma filha de Deus. Vamos ver aqui uma citação do Elder Christofferson. O Elder Christofferson, ele é membro do Coro dos 12 desde 2008, mas quando ele fez esse discurso, ele ainda era membro da presidência dos 70. E esse discurso foi feito num serão para o sistema educacional da igreja em novembro de 2004, intitulado Um Sentimento de Reverência pelo Sagrado. Então o Elder Christofferson, que hoje é um apóstolo, né? Mas nessa época ele ainda estava na presidência dos 70. Mas é interessante notar como a doutrina é verdadeira, né? Isso ele ensinou a doutrina ainda quando ele era da presidência dos 70. Em 2008 ele foi chamado para o Coro dos 12. Mas a doutrina não muda, né? E vamos ver o que ele fala a respeito de vestimenta e aparência. Ele diz, alguns erroneamente supõem que não deve satisfação a ninguém em relação ao seu próprio corpo. No entanto, foi-nos dito especificamente que teremos que prestar contas perante Deus. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E aí vem a escritura citada. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nesse discurso, e inclusive quem quiser esse discurso na íntegra, né, completo, por favor, entre em contato comigo e eu posso compartilhar esse discurso com vocês. E aí o Elder Christofferson ainda continua, né, dizendo: como iremos preservar a santidade dessa mais importante e sagrada das criações de Deus, que é o corpo? No mínimo, não devemos desfigurar de forma alguma o nosso próprio corpo. Mais especificamente, se tivermos um sentimento de reverência pelo sagrado, não profanaremos nosso corpo com tatuagens e piercings. Alguns se admiram pelo fato de o presidente da igreja, e na época que ele fez esse discurso era o presidente Hinckley, se ater a essas questões. Ficam intrigados com a forma direta e específica com que ele nos aconselha sobre esse assunto. E o presidente Hinckley declarou: a tatuagem é um grafite no templo do corpo. Eu lembro que na época eu era o diretor do instituto e teve uma jovem que ficou indignada com essa citação, ou essa, na verdade, declaração do presidente Hinckley, né? Que a tatuagem é um grafite no templo do corpo, né? É como às vezes nós vemos alguns prédios públicos e tudo pintados, né? E é a mesma coisa, essa representação. E por fim, ele então encerra, né, o Elder Christofferson, ainda nesse assunto. Então eu volto a repetir: quem quiser esse discurso na íntegra, entre em contato comigo e eu vou compartilhar. Da mesma forma, existem os piercings, as perfurações do corpo para uso de vários brincos nas orelhas, no nariz e até na língua. E ele faz uma pergunta: será que realmente há quem ache isso bonito? Trata-se de uma moda passageira, mas seus efeitos podem ser permanentes. A primeira presidência e o Coro dos 12 Apóstolos declararam que desaconselham as tatuagens e também a perfuração do corpo, exceto para fins médicos. Contudo, não nos pronunciamos contra a perfuração discreta das orelhas pelas mulheres para o uso de um par de brincos. Um par de brincos. Isso ele ensinou parte do que o presidente Hinckley está lá na Liarona de janeiro de 2001, quando ele nos ensinou isso, ok? Isso em relação ao vestuário, né? E aparência. A outra maneira de podermos conservar o vigor, a sétima, é as diversões e a mídia. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Escolha diversões sadias, evite qualquer coisa que seja de alguma forma vulgar, imoral, violenta ou pornográfica. Comprometam-se a guardar os padrões de Deus. Para nós podermos ter um melhor entendimento disso, então, você vive uma época de tecnologias maravilhosas, que lhe proporciona fácil acesso a uma grande variedade de mídia, inclusive internet, dispositivos móveis, os videogames, a TV, o cinema, a música, os livros e revistas. Você pode aprender a comunicar-se e tornar-se uma força para o bem no mundo. Agora, cuidado para não permitir que essas coisas substituam o seu tempo que você passa com a família e os seus amigos. Antes de ver um filme, programa ou jogos, pesquise o conteúdo e a classificação, junto com seus pais. Seja qual for a classificação de faixa etária, mantenha a distância de qualquer coisa que afaste o Espírito Santo. Então, muito cuidado. Hoje em dia, infelizmente, até alguns desenhos animados estão ensinando coisas que ferem os princípios de Deus. E são as pessoas que dominam isso e querem colocar como influência, que não tem problema nenhum. Estão colocando isso até nos desenhos animados. Então, aos pais, muito cuidado com o que os seus filhos estão assistindo. Mesmo que seja lá, é um desenho animado e é livre, pode até ser uma classificação livre, mas cuidado.
Observe o que está sendo ensinado lá, porque infelizmente temos visto algumas pessoas, né, denunciarem inclusive coisas absurdas, né, que eles querem infiltrar mesmo nos desenhos animados, né, que às vezes o pai e a mãe não é desenho animado e eles nem se preocupam e deixam os filhos ver. Então hoje a nossa preocupação tem que ser maior. É como eu aprendi alguns anos atrás, né, na minha época quando eu entrei na igreja, em 1969, que talvez uma reunião familiar era o suficiente para a família conversar, combinar, planejar. Hoje nós vemos que não é mais suficiente isso. Por isso que o programa do Vem Segue-me diário, o estudo da Escritura em família diariamente, é algo que é muito importante e é necessário nos dias de hoje, para que possamos, na verdade, proteger os nossos filhos desse ataque, infelizmente, antifamília, né? A outra maneira de conservar o vigor, a oitava, notem, né, jovens e pais, que cada uma das maneiras, desde a primeira à oitava, sempre tem uma escritura apoiando doutrinariamente o que nós estamos falando. Ouçam músicas que os aproximem do Pai Celestial, não ouçam músicas que incentivem a imoralidade. Valorize a violência, ou que valorize a violência, ou use linguagem ofensiva. E ao dançar, evite o contato pleno com o corpo de seu par ou movimentos, na verdade, sugestivos. Então, muito cuidado, né? Hoje em dia, mesmo na igreja, quando se programa, se organiza bailes, né? Precisa tomar muito cuidado. As músicas que vão ser tocadas têm que ser muito bem selecionadas, né? Cuidado com as letras, cuidado com a maneira de dançar, né? Para que não haja uma aparência das coisas, né? Mas que possamos fazer isso, nos divertir muito bem, né? Dançar e nos divertir, mas sem que a gente possa fazer como o mundo acha que é melhor, né? Então, às vezes eu me preocupo muito com esse tipo de atividade na igreja, devido, às vezes, algumas pessoas, membros ou até líderes pensarem, vamos fazer um estilo de baile com, na verdade, um título chamativo, que às vezes é um título que o mundo usa para chamar os jovens, né? Mas aí na igreja nós vamos fazer no padrão. Então, muito cuidado, né? Porque uma mensagem não muito clara é a mesma coisa que não dizer nada, né? Então nós vamos estar mostrando para os jovens, e temos que mostrar para eles, olha, na igreja o padrão é elevado, não tem esse negócio de meio salão apagado, isso é lá fora, o mundo faz assim, não é um pouquinho escuro, um pouquinho piscando aqui, piscando lá, mas nós temos que mostrar para os jovens que é um padrão elevado, nós temos que mostrar que há um padrão elevado e podemos nos divertir, né, de forma igual a qualquer pessoa, numa atividade muito bem, né, planejada, organizada e, na verdade, sadia. E, em relação à música, diz, meus jovens, vocês não podem dar-se ao luxo de encher a mente com a música degradante de hoje. Ela não é inócua, ela não é assim, inócua quer dizer algo que não é ofensivo. Então as músicas hoje, tem muitas músicas degradantes, elas são ofensivas. Elas levam a juventude hoje a ser, na verdade, doutrinada, mesmo na música, contra a família, contra os bons valores, né? Os altos valores, né? É capaz de atrair para o palco de sua mente maus pensamentos, que se embalarão ao seu ritmo, o mesmo ritmo que pode influenciar suas ações. Vocês se degradam ao se identificarem com as coisas que às vezes acompanham a música radical. O desleixo, a irreverência, a imoralidade, os vícios, não se rebaixa a esse tipo de música. Então esse foi um discurso do presidente Bodik Packer, intitulado Boas Músicas, Bons Pensamentos. Está na Lei Rouanet de 2008 também, quem quiser ler na íntegra. E o presidente Packer está falando sobre isso também. E por fim, então, das 18 maneiras de conservar o vigor, agora nós vamos ver a última, 9, nessa primeira parte, e aí vamos continuar na segunda parte, depois na aula, as outras. A 9ª é linguagem. Use uma linguagem que edifique e incentive e enalteça os outros.
Use o nome de Deus com reverência e respeito. Não use linguajar ou gestos profanos, vulgares ou grosseiros, né? E para nós podermos entender melhor isso, o diálogo constitui a base das atividades sociais entre amigos. As conversas podem ser alegres, amenas, sérias ou engraçadas, mas jamais devem ser maliciosas, grosseiras ou obscenas, se formos seguidores sinceros de Cristo. Qualquer pessoa que precise recorrer a esse tipo de linguajar revela de imediato a pobreza de seu vocabulário. Mostra não dispor de riqueza de expressão suficiente para se expressar a contento, sem partir para grosserias ou vulgaridades. Não digam palavrões, não sejam profanos e abstenham-se de piadas indecentes. Não participem de conversas permeadas de palavras vis e imundas. Vocês serão mais felizes se agirem assim e o seu exemplo fortalecerá outras pessoas, né? Isso também é de um discurso do presidente Gordon B. Hinckley, ok? Então nós estamos vendo nessa primeira parte as 9 maneiras de conservar o vigor, das 18 que esse folheto para o vigor da juventude, ele tem 9 maneiras de manter o vigor, ou melhor, desculpa, 18 maneiras de manter o vigor, de conservar o vigor. E nessa primeira parte nós vimos as primeiras 9. E na segunda parte vamos ver as outras 9 para encerrar então o folheto todo. Então eu gostaria só de, pela minha experiência em chamados na igreja e tudo, dizer e assegurar a vocês jovens e pais. Esse é um folheto maravilhoso, que deveria fazer parte de um estudo também em família. Talvez no Vem e Segue-me, um material que pudesse ser usado para reforçar os princípios e doutrina que nós estudamos no Vem e Segue-me. E eu os convido a fazer isso, e vocês vão poder ajudar muito os seus filhos. Então, esses são as 9 primeiras maneiras de conservar o vigor. Próxima aula vamos ver o restante das 9. Muito obrigado e até a próxima aula.